Olá, estamos indo para a terceira entrevista, continuando a nossa rodada de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Gaspar, os 4 que anunciaram os seus nomes até agora com a intenção de concorrer à prefeitura. Estamos aqui com Marcelo Brick, PSD, à prefeitura de Gaspar. Marcelo, bem-vindo à TV Gaspar. Obrigado, Aline, pelo convite, né? Agradeço a todos aqui da TV Gaspar, que é uma oportunidade única até para, nesse primeiro momento, a gente se apresentar, muito oportuno também para quem está nos acompanhando via internet, via ao Facebook, as mídias sociais, e para mim é uma grande alegria poder estar aqui. Que bom. Vamos começar então falando que você foi o vereador mais votado, né, nas últimas eleições, e desde lá, pelo menos nos bastidores, você já falava do seu sonho, da sua vontade de se candidatar a prefeito um dia, né? Por que essa vontade e essa decisão de querer participar de uma candidatura a prefeito? Bom, Aline, eu sou pioneiro da minha família, né? Uma família muito singela, digamos assim. E eu fui o pioneiro. As pessoas perguntavam, né? Tu é filho de quem? Quem que foi político, né? E na verdade essa vontade de ser político, ela brota no sentido da ajuda, do altruísmo, aquilo que a gente quer de bem para a nossa cidade. Eu sou nascido aqui, né? Tenho raiz aqui, meus pais. Então, acima de tudo, o amor que eu tenho pela minha cidade. Né? Aqui que eu nasci, que eu constituí família, e aqui que eu pretendo passar o resto da minha vida. Então, se a gente pudesse doar um pouquinho, ainda que num período da tua vida, para a tua cidade, né, trabalhar por ela, né, e fazer isso com gosto, né, então acho que esse foi o princípio de eu ter entrado na condição política. Né? Claro que daí, junto com isso, vem a preparação, quem vem da iniciativa privada e vem para o setor público, ele tem que é um período de adaptação, e para isso é importante um preparo. Né? Tudo isso eu procurei fazer para poder ser candidato a vereador, né? E graças a Deus fui o mais votado, poderia ter sido menos votado, que estaria com o mesmo afinco, né? Mas é uma enorme alegria e uma felicidade poder trabalhar pela cidade. Apesar de não ter hereditariedade na política, mas já está esse dom então dentro de ti. Sim, sim. Mas aí, como eu falei, o querer ajudar alguém não precisa ser político, né? Político partidário. É a política em si, é aquilo que a gente faz de bem para o outro e gostaria também que aquele outro fizesse um pouquinho da sua parte também em prol do coletivo, né? Isso pode ser na igreja, pode ser na associação de moradores e também pode ser na política. O teu partido, ele não é a primeira vez que disputa uma vaga ao cargo de prefeito, né? Você participou como candidato a vereador nas últimas eleições, mas o seu partido tinha uma coligação que tinha também uma candidata própria. Alguma coisa mudou nas propostas de vocês para a cidade? Obviamente, você tem a sua característica, vai trazer as suas ideias, né? Sim. Alguma coisa mudou nas propostas que vocês têm para a cidade, no olhar de vocês para a cidade, de 4 anos para cá? Sim. Até porque tem a tua experiência também como vereador agora. Claro. Bom, Aline, assim, com certeza mudou e mudou em muito, né? Nós procuramos planejar a cidade para uma cidade futura, para os próximos 30 anos de cidade, naturalmente com medidas imediatas, né? Nós sabemos já os problemas que a cidade tem, né? Há 4 anos atrás não mudaram tanto, apesar de ser um outro momento agora da nossa cidade. A nossa cidade é uma cidade que tem um potencial enorme. O grande desafio do próximo prefeito é o planejamento dessa cidade. Qual é a cidade que nós queremos para os próximos 30 anos? E esse cuidado nós tivemos. Né? De repente foi um pouquinho diferente da outra campanha de 2012. Né? Eu não participei da questão da majoritária, assim como vereador, mas na condição da majoritária, né, esse foi o maior desafio nosso, planejar a cidade. Né? A cidade ela vive um momento muito interessante, ela está quase que num divisor de águas. Né? Ela tem um potencial porque ela está no meio entre o litoral e o Alto Vale e nós não aproveitamos as nossas potencialidades. Né? Então isso a gente vislumbrou num projeto que mensura essa cidade, né, para os próximos 30 anos, mas naturalmente com ações imediatas, né, do dia a dia. Então isso a gente teve o maior cuidado, né, e vai ser um projeto muito bonito. Nós tivemos uma empresa que participou da construção de Curitiba, né, onde o Jaime Lerner planejou Curitiba, que é a atual hoje. Essa Curitiba ela não veio do nada, né? Minas Gerais, Blumenau 2050, e nós tivemos essa mesma temática no sentido da cidade de Gaspar. Qual é a cidade que nós queremos para os próximos 30 anos? E vocês abordam todos os aspectos? Todos. Além desse planejamento, Aline, se me permite passar para a comunidade, nós também adotamos um projeto que é as Cidades Sustentáveis, que foi um projeto criado pela ONU. Então, Gaspar, né, a nossa pré-coligação, né, a nossa proposta é adotar
cidades sustentáveis e adaptar à nossa realidade, que ele é um plano macro, né? E aí várias cidades no mundo inteiro estão adotando e nós pretendemos também adotar. Então, vocês vêm trazendo já uma proposta de desenvolvimento Isso. E também sustentabilidade? Também, com muito planejamento, Aline. A nossa cidade, quem mora aqui, né, a maioria que não mora, mas também compreende isso, é uma cidade que precisa ser planejada. Né? Nós crescemos ao longo dessa história de 80 e tantos anos, nós crescemos de uma maneira desordenada. Vamos pavimentar a rua, vamos criar aqui, vamos criar lá, mas nada de maneira planejada. Né? E é isso que é a nossa proposta, para que nós vamos apresentar para os eleitores no momento oportuno, né, que eles vislumbram isso. Qual é a cidade que nós queremos? Né? Uma cidade sustentável, arborizada, que cada bairro seja administrado ou olhado de forma individual, mas dentro de um conjunto, né, onde as pessoas vivam no bairro. Né? Então, tudo isso aí nós vamos ter com muito carinho, muita alegria apresentar para a nossa cidade. Bom, vamos falar um pouquinho de política, né? Não tem como a gente está abordando isso nas outras entrevistas também. É evidente que numa crise como o nosso país se encontra hoje, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Verdade. Corrupção, reforma política, enfim. Qual é o seu ponto de vista com relação a esses fatores, né? O partido de vocês é relativamente novo, mas tem figuras aí participando de todas as esferas e envolvidos também nesse turbilhão. Acho que é difícil um político que não está sendo afetado de alguma forma por essa crise, né? Aline, eu sou otimista nesse ponto, porque nós vivemos um momento da história do país que faz um bom tempo que não se vive. Vivemos isso em 92 com Collor, vivemos isso em outras revoluções, em 30, por exemplo, 64, mas nós vivemos um momento agora onde a postura do político, a ética, né, quem é o político e não mais quem é o partido. Né? A figura do político ele está muito na tona. Então eu vejo esse momento como um momento que é preciso dar uma resposta imediata, a sociedade cobra isso de nós, né? Nós cobramos isso da sociedade também, que ela acompanhe, né? Isso que vocês estão fazendo agora, para a sociedade saber quem são os candidatos. E eu vejo isso por um lado positivo, por quê? Porque esse é o momento de você que está nos acompanhando em casa, no seu computador, no seu trabalho, avaliar quem são os candidatos. Saber qual é a vida pregressa dele, o que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer, quais são as suas raízes, as suas bandeiras. Né? E isso eu vejo um momento oportuno, por quê? Porque isso vai estar em tona agora. Né? Todos sem exceção serão avaliados. Então, Aline, eu vejo o seguinte, o Brasil vive um momento delicado, que precisa de muita responsabilidade dos políticos, não há mais espaço para amadorismo, não há mais espaço para aquela pessoa que entrou pela popularidade, ela tem que ter o mínimo de discernimento, o que ela vai fazer numa prefeitura, o que o pré-candidato a vereador vai propor para a sua comunidade, o que os nossos deputados e assim por diante, né? Tudo isso será avaliado de maneira muito criteriosa. E por isso que eu fico feliz, porque quando a gente faz isso, a gente nivela o debate por cima e não mais por baixo. Vamos falar um pouquinho da sua estrutura, né? Que vocês estão formando ainda, porque ainda é uma pré-candidatura, né? Isso. O PSD, ele é um partido relativamente novo, apesar de ele já ter migrado, né, de um partido que já existia. E o seu pré-candidato a vice, o vereador Giovano, ele se elegeu pelo PSD, pela mesma sigla, mas hoje ele está no PSB, né? Que também é uma sigla recente aqui em Gaspar, né? Ainda está se reformulando. E tem agora também o PCdoB, né? Participando da chapa de vocês. Isso. E foi uma surpresa, porque ele sempre fez parte da base petista. Acha que a sua chapa ela vai ter uma estrutura para governar, né? Com a confirmação, obviamente, da candidatura a partir de agosto, enfim. Sim. Vocês vão ter uma estrutura política, partidária, para tocar a prefeitura? Bom, é importante deixar claro para as pessoas, né, que estão nos acompanhando, para todos vocês, de que nós queríamos um projeto para a cidade, e não é um projeto de poder, um projeto para agradar partido político. Né? Eu acho que isso não é a finalidade da nossa postura na política. Então o projeto ele foi criado para toda a cidade, até porque as pessoas que vivem aqui, independente de credo religioso, independente de posturas partidárias, né, ou ideologias partidárias, elas vivem os mesmos problemas da cidade, com educação, com infraestrutura, com saúde e tal. Então, quando nós pensamos nesse projeto a longo prazo, nós tentamos propor isso para toda a cidade, no sentido de apoiamento desse projeto. Então, Aline, hoje nós temos o governador Raimundo Colombo, que faz parte do nosso partido, que está dando o maior aval para nós, né? Os deputados estaduais, tanto do PSD, quanto do PCdoB, quanto do PSB, e outros deputados que também são simpáticos a esse projeto. Né? E nós temos toda uma estrutura também de governo do Estado, deputados federais que estão dando, né, toda a assessoria, todo o suporte necessário para a gente. Né?
O vereador Giovano, né, é indiscutivelmente um vereador que foi extremamente atuante no bairro Bela Vista. Quem é do bairro Bela Vista sabe a problemática que era aquela rua Amazonas, né, a questão das cheias ali, que qualquer chuva alagava aquilo, e ele, de maneira muito voluntariosa, né, propôs ali para o bairro uma nova dinâmica que nunca antes tivesse visto. Então, todas essas forças estão agregando, não só políticas, né, mas apoio pessoal ali, né, aquele cidadão comum que enxergou nesse projeto que nós somos, que é o pré-projeto, né? Assim tem que falar, estão vislumbrando realmente uma cidade que a gente gostaria de morar, né? E ele é quase que suprapartidário, porque muita gente também veio nessa construção que não era de partido político algum. Uhum. Falando nisso, a gente vê, mas por outro lado, a gente vê também que a população ela tem um certo receio diante do novo, muito novo, né? Sim. Existe aquela resistência, né? A gente vê aí prefeitos novos em outras cidades, tem Blumenau, o Napoleão, tem Ilhota, o Daniel Bonzi, que enfrentaram alguma dificuldade justamente por essa, talvez, inexperiência ou pelo fato de serem novos e a população ter dificuldade de dar crédito. Claro. Como é que você acha que pode ser, você pode fazer para que com você seja diferente? Sim. Bom, Aline, primeiro que eu vim da iniciativa privada, né? Eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade, né? Não era trabalho menor, era voluntário, num escritório de contabilidade. Depois eu trabalhei aos 15 de carteira assinada como office boy. Depois na Viniplast, a nossa Viniplast aqui do Bela Vista. Depois eu entrei no empreendedorismo, montei um estacionamento, né, com 2 estacionamentos em Blumenau. E a vocação para a política apareceu nesse momento, e aí veio a preparação daí de forma acadêmica, né? Eu penso que toda mudança, de fato, ela causa estranheza. No nosso caso, é uma mudança mantendo aquilo que é bom, aquilo que a cidade vem conquistando, aquilo que os prefeitos, não só o prefeito atual, como os demais fizeram, que foi importante, nós queremos manter e ampliar, mas dar uma nova vertente, com planejamento. É isso que eu falo, nós batemos na tecla do planejamento da cidade. Essa mudança é de forma mensurável, nós estamos mensurando através de números e através de um estudo que nós fizemos, qual é a cidade, qual é a potencialidade do turismo. Não é possível. Nós moramos numa cidade e que faz fronteira aqui com Blumenau, que recebe uma quantidade enorme de turistas, e eles vão se hospedar em Balneário Camboriú. A mesma coisa na época da alta temporada. Entende? Então, Aline, é importante ficar claro isso. A nossa maturidade vem no sentido de experiências que nós vivemos e que outras pessoas que estão partilhando desse projeto viveram e que deram certo em outros municípios, a exemplo que eu falei agora, Curitiba, Blumenau, né? E que pode não, tem tudo para dar certo aqui, porque nós temos aqui muito o que crescer, só precisa planejar, e com muita seriedade, responsabilidade. A gente está quase encerrando a entrevista, faltam ainda 2 minutos, mas então eu vou encerrar com uma pergunta que eu tenho feito para os demais, né? Que a gente quer saber então por que você acha que você pode ser um bom prefeito para Gaspar, se a sua candidatura for oficializada. Sim. E durante a campanha, então, por que a população pode ver em você um possível bom prefeito? Bom, pessoal, acima de tudo aqui, eu com muito carinho, muito amor e muito zelo pela nossa cidade. Como eu falei, é aqui que eu nasci, é aqui que eu vou passar o resto da minha vida, é aqui que eu quero morrer. Eu me preparei para isso, há muito tempo eu venho me preparando. A minha preparação veio de uma época que eu tive uma gestão nas empresas privadas em que eu participei, que eu trabalhei, que fui gerente, enfim, no meu próprio negócio que eu tive. E nesse período de 2007 para cá, que eu me preparei de forma muito veemente na questão da gestão pública, né? Eu me formei em Direito, e hoje vocês sabem, nós sabemos que a administração pública ela é toda regida por leis. Então, se não tiver o mínimo de discernimento na questão legal, as coisas acabam atrapalhando. Aquela pessoa que vem da iniciativa privada e sem conhecimento algum do público, ela tem dificuldade, e aí nós tivemos exemplos em cidades vizinhas que aconteceu isso. E a minha situação é diferente. Eu vim da empresa privada e me preparei para chegar nesse momento, né, com pós-graduação, com MBA, com escola de governo. Tivemos a oportunidade numa missão, ficamos em Munique uma semana, né? Munique hoje é referência para a Europa inteira em questão de organização de planejamento, porque toda Munique ela trabalha em sintonia com as cidades, coisa que não acontece aqui, e ninguém fala disso. Então eu me sinto muito preparado para estar nesse momento aqui. Mas como falei para vocês, com muita humildade, com muito zelo e com muita responsabilidade, porque o ano vindouro será um ano de muita responsabilidade por quem irá assumir a prefeitura e também os mandatos de vereadores e assim por diante. Bom, 30 segundinhos, já está quase acabando. A gente quer agradecer a sua participação, né? Esse foi o Marcelo Brick, o pré-candidato do PSD. Quer se despedir? Claro, Aline, muito obrigado, né? Obrigado aqui, eu cumprimento vocês e agradeço a oportunidade, porque para nós é um momento de a gente expor nossas ideias e fazer se conhecer, se fazer conhecer, e para quem está nos acompanhando também para avaliar os seus candidatos. Por isso que eu falo isso, gente, eu conclamo aqui, né?
faça uma avaliação criteriosa. Verifique planejamento, verifique o currículo de candidato, de todos eles, não só de candidato a prefeito, mas de vereadores, porque o que está sendo colocado agora em risco ou no momento atual é o futuro da nossa cidade.